Nós vivemos na era da precisão. Mapeamos o genoma, fotografamos buracos negros e criamos corações artificiais. Mas estranhamente, nunca estivemos tão doentes. A medicina moderna é brilhante em consertar a máquina, o corpo físico. Mas e quando a máquina quebra porque o motorista desistiu da viagem? E quando o exame de sangue diz que tá tudo bem, mas a tua alma continua gritando de dor? Bem-vindos a uma jornada além dos sintomas. Hoje nós vamos investigar dentro da medicina e simbólica, o elo perdido entre a ciência que explica e a sabedoria que cura. Por décadas, fomos ensinados que a doença é um erro biológico, é um invasor ou é uma falha genética. Mas para Carl Jung, o pai da psicologia analítica, a doença não é um erro. Ela é uma tentativa de cura, ela é um aviso, ela é um sinal. E Jung nos mostrou que o corpo é o palco onde o nosso inconsciente pessoal e inconsciente coletivo se apresenta. Não somos apenas carne e osso. Também somos feitos de arquétipos, padrões universais que moldam como amamos, como lutamos e principalmente como adoecemos ou como curamos. Quando ignoramos um desses padrões dentro de nós, ele não desaparece, ele se somatiza, ele vem para a carne. E vem como? Em forma de sintoma. Como Jung dizia, até que você se torne o inconsciente consciente, ele te guiará e você o chamará de destino. Muitas vezes de diagnóstico. Vamos olhar para um exemplo que atinge a milhões de pessoas no mundo, a dor cervical crônica. A medicina convencional prescreve anti-inflamatório, fisioterapia, medicação. Funciona? Claro, sim, às vezes não, funciona por um tempo, depois para de funcionar. Mas a grande questão é, por que a dor volta? Uma vez investigada a causa física e entendido que não existe nada anatômico, por exemplo, uma compressão que está ali na vértebra, causando uma hernia de disco, por exemplo, né, ou uma síndrome miofascial, musculatura toda contraturada comprimindo o nervo, quer dizer, não existe uma causa aparente para aquilo, mas ainda assim essa dor volta. Então, na lógica simbólica, o cervical é o teu suporte, é a transição do inconsciente coletivo para o teu inconsciente pessoal. E aqui a gente encontra um conflito que é constante. É a demanda por controle, achando que a gente tem esse controle em tudo na vida. E nas mulheres isso ainda fica mais pungente, mais aparente através da figura do ânimos negativo, da nossa contraparte masculina que tem a necessidade de ordem, estrutura e comando. Mas não é necessariamente a nossa essência. Nós temos as duas energias, masculina e feminina. A mulher, né, que se vê como mulher, etc., ela tem a essência da energia do feminino, que é diferente dessa essência do masculino para fora, ordenada, espada, armadura, fazer. O ânimos, ela é a nossa força de ação, de decisão, é o nosso masculino interno. Mas quando a gente vive um desequilíbrio, onde apenas o fazer importa, onde a rigidez substitui a intuição e o controle substitui a entrega, a receptividade, o ânimo se torna negativo. E aí o que ele vira? Ele vira um tirano na nossa vida. Ele enrijece tudo na base do crânio e na região cervical. Um exemplo clássico. Ele cria uma armadura para impedir que o coração, o feminino, o sentir, suba até a cabeça. A dor cervical é materialização de uma alma que se recusa a se dobrar. Mas o fato é que o se dobrar, basicamente, é se dobrar a sua essência. No caso do paciente feminino, a gente está falando. É o corpo pedindo o retorno do equilíbrio entre o fazer e o ser. É sempre o caminho do meio, gente. Sempre, sempre. Entenda isso. Tanto para o homem quanto para a mulher. E como que o universo nos avisa isso? O universo, antes do sintoma, nos avisa através das sincronicidades. Sabe quando você decide mudar de vida e subitamente o livro certo cai na tua mão, da estante, ele aparece na tua frente? Ou quando você adoece exatamente no dia que ia aceitar um emprego que você odiava e que você não pôde ir naquela entrevista, por exemplo? Isso não é coincidência para Jung, é o que Jung chama de coincidência significativa ou sincronicidade. O mundo externo e o mundo interno estão conectados por fios invisíveis. É como as leis herméticas já dizem. Assim está dentro como é fora. Assim é em cima como é embaixo. Assim é no micro, em cada célula, como é no macro, no nosso universo inteiro. A cura sistêmica acontece quando a gente para de lutar contra o sintoma e começa a ler o que aquilo está querendo dizer pra gente. A doença, vamos colocar assim, é uma sincronicidade biológica, muitas vezes. Ela acontece no momento exato em que você, de uma maneira geral, se perdeu de si mesmo. Obviamente que a gente tem todas as causas físicas, tem todo o aparato anatômico, etc., né? O primeiro nível de investigação que, óbvio, tem que ser considerado. Mas se você olhar a segunda, terceira, quarta camada lá atrás, depois que você trata com alopatia, etc., a gente geralmente encontra um fio para puxar. Para curar de verdade,
de verdade, de fato, cura psíquica, a gente tem que atuar em 3 frentes. O nível físico, sim, óbvio, a medicina física, científica, essencial. Cuidar da inflamação, do tecido, da química, tratar, operar, etc. Isso é inegável, é o primeiro nível de investigação. Tem um problema, tem remédio pra isso, tem que tratar, tá? Tem um processo anatômico, um tumor, etc. Tem que operar, tem que fazer a químio, rádio, etc. Tem que tratar. O ponto não é esse. O ponto é o que isso aí tá querendo te dizer? Eu para que isso caiu na minha vida? Segundo nível, nível mental emocional. Identificar padrões. Aonde você tá sendo rígido? Onde você tá mentindo para si mesmo? Onde você tá deixando de impor os limites? Aonde você tá se deixando invadir? E o terceiro nível, nível espiritual ou simbólico. Qual é o arquétipo que tá me chamando aqui, que eu tô negligenciando? É a criança interna? É a sombra? É a mãe interna? É o trickster que tá dentro de você, fazendo você cair na mesma pegadinha de sempre? A cura real não é o silenciamento do sintoma. É o caminho da individuação. É tornar-se quem você é realmente e quem você nasceu para ser, sem as máscaras do tá tudo bem, tá tudo sempre bem. A ciência explica o como. A simbólica explica o porquê e, mais importante ainda, o para quê. A gente não precisa escolher um lado. A medicina do futuro, que já está acontecendo agora, é a união da tecnologia e da alma. Não tem mais como fugir disso. Se o teu corpo está gritando agora, pare de tentar calá-lo. Tente perguntar o que você está querendo me contar, que eu ainda não tive coragem de ouvir. Essa resposta pode ser o início da tua cura. Se você quer entender e seguir por esse caminho, acompanhe a gente no @medicina_simbólica nas redes sociais, seja no Instagram ou aqui no YouTube. Inscreva-se nesse canal e manda esse vídeo para alguém que talvez tenha alguma dor que está incomodando faz tempo e que ainda não conseguiu enxergar sob essa perspectiva. O início da cura pode estar aqui e eu te vejo no próximo vídeo.